boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Rodrigo Maia assina medida provisória que libera 47 milhões de reais para a segurança no Rio de Janeiro. Ministro da Defesa sugere o uso de parlatório para monitorar as conversas de presos, inclusive com familiares e advogados. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente abre o noticiário hoje falando justamente sobre a questão da segurança no Rio de Janeiro, porque além desta medida provisória referente à liberação de verbas para a segurança no Rio, também hoje houve a confirmação da extensão do trabalho das Forças Armadas no Rio de Janeiro para garantir esta segurança. Mas quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite. O governo federal prorrogou a presença da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de dezembro. A portaria do Ministério da Justiça foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Em maio deste ano, foi enviado ao Rio de Janeiro um reforço de 300 homens da Força Nacional para combate ao roubo de cargas e repressão ao crime organizado. Eles se juntaram aos 125 policiais que já estavam em operação no Rio, convocados durante o movimento de paralisação da Polícia Militar e para garantir as votações de medidas fiscais impopulares na Assembleia Legislativa. A presença da Força Nacional no estado acontece no âmbito da implantação do Plano Nacional de Segurança Pública. O plano prevê a atuação dos policiais em ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense para reduzir homicídios dolosos e combater o crime organizado transnacional, principalmente o tráfico de drogas e de armas. Pelo Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que assinou hoje uma medida provisória destinando 47 milhões de reais para a segurança pública do estado do Rio. O valor, segundo ele, torna possível o atendimento de ações emergenciais por meio do emprego das Forças Armadas. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, eu conversei com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que é inclusive uma gravação que eu fiz para o Conversa com Rosiane Kennedy, que vai ao ar hoje às 9h30 da noite. E um dos principais pontos abordados foi justamente a questão da segurança no Rio de Janeiro. Como que está esse enfrentamento, a atuação das Forças Armadas, o que é possível fazer ainda por lá. Daniele Popov, que está aqui ao meu lado, ela acompanhou essa entrevista, assistiu antes de você que está em casa e está nos acompanhando, mas vai poder acompanhar a íntegra da entrevista hoje à noite às 9h30. Mas Dani destacou alguns pontos, né, Popov, justamente sobre essa questão da segurança no Rio de Janeiro, que o ministro da Defesa foi bem claro, não tem como fazer milagre para um problema que se arrasta há tantos anos. Verdade, Rosiane. Boa noite. Inclusive, ele disse que a situação do Rio de Janeiro é uma situação muito complexa, uma situação que levou décadas para chegar aonde está, portanto, nada vai ser feito do dia para a noite. O ministro Raul Jungmann falou que existem aproximadamente 800 comunidades no Rio de Janeiro que não têm os seus direitos constitucionais garantidos, direitos como segurança e liberdade, porque estão sujeitas a ações de organizações criminosas, ou seja, essas comunidades não têm o acesso às ações do governo do estado porque estão sujeitas a organizações criminosas. O ministro falou ainda que o governo vai garantir toda e qualquer ação para trazer a paz de volta ao Rio de Janeiro. Em relação às críticas quanto à atuação das forças nacionais de segurança lá no Rio de Janeiro, o ministro disse que o Plano Nacional de Segurança não é focado só no Rio, mas tem uma atenção especial para o Rio de Janeiro e disse que o objetivo principal do plano não é a ação imediata, não é trazer resultados extraordinários, mas é o uso de inteligência para monitoramento desses criminosos. Em termos de recursos, Rosiane, o ministro Raul Jungmann falou, inclusive, que o presidente da República, Michel Temer, já garantiu que para essa atuação, para a segurança pública, não faltarão recursos. E aí a gente tem essa notícia que a Jéssica já adiantou para a gente, né, que o presidente em exercício, Rodrigo Maia, assinou aí o crédito extraordinário de 47 milhões de reais voltados para a segurança no Rio de Janeiro. Nessa conversa, né, Daniele Popov, o ministro destaca justamente essa preocupação também sobre a questão dos presídios, porque muito do que acontece da violência nas ruas
parte de ordens ali que saem de dentro dos presídios. Isso o serviço de inteligência consegue identificar e a gente já vê aí de forma muito clara que não adianta somente a questão de inibir o uso de celulares, impedir ali que as antenas permitam acesso interno. Tem ainda a própria comunicação de pessoas que entram e saem do presídio e levam aquela comunicação para fora. E aí o ministro faz inclusive uma proposta, ele sugere aí a tramitação aqui no Congresso Nacional de uma matéria polêmica que diz respeito a monitorar as conversas de todos os presidiários, inclusive conversas com advogados e também com os familiares. É uma maneira, segundo o ministro, de acabar com a comunicação entre o crime organizado, os cabeças do crime dentro dos presídios e o que ele chamou de tropas do crime organizado fora dos presídios. Vamos ouvir então um trechinho da entrevista concedida a Rosiane, do ministro Raul Jungmann. Por que não usar aqui o que existe em muitos outros países? Que é o quê? É o parlatório, ou seja, o familiar ou o advogado é separado por um vidro do criminoso, se comunica por telefone, tudo aquilo fica gravado e a requisição de um juiz é possível saber o que foi conversado. Porque uma coisa é você ser o advogado, por exemplo, de um criminoso, de alguém que cometeu um delito. Outra coisa é ser um advogado de uma gangue, de uma grande organização criminosa, que seja através da chantagem ou seja através da cooptação financeira, termina trazendo para os seus quadros, mais dia menos dia, aquele que é o seu defensor, aquele que é o seu advogado. Portanto, então, Rosiane, o ministro Raul Jungmann afirmou que os presídios não podem ser escritório do crime organizado e que essa comunicação tem que acabar. Ele disse, inclusive, que vai conversar sobre este assunto com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e ressaltou que existe, sim, resistência dos advogados em relação a essa proposta. Portanto, fica aí o convite para você assistir a íntegra desta conversa, que ele ainda aborda vários outros temas, sem nenhum medo de polêmica, hoje, 9h30 da noite, aqui na TV Brasil. E ainda sobre este assunto, que é polêmico, que o ministro levantou, eu fiz uma enquete lá no meu Twitter, no perfil @RosianeKennedy, Rosiane com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY no final. Vamos conferir aí o resultado, porque a pergunta que eu fiz foi justamente, você é a favor de que as conversas dos presos sejam monitoradas, inclusive com advogados e familiares? Aí explico, né, que ficam atrás de um vidro e tudo é gravado. Aí a gente tem uma resposta, olha, 88% dos que responderam até agora disseram que sim, são a favor deste monitoramento das conversas dos presos. E 12% disseram que não. Ali, ainda com 17 horas restantes aí para você votar nessa enquete, já tem 588 votos e o resultado 88% sim, 12% não. Portanto, polêmica pode haver em relação ao tema para discutir com os advogados e aqui no Congresso Nacional, mas a população parece, pelo menos nessa enquete super informal, vai apoiando essa matéria. A gente segue no noticiário, agora a gente continua falando, ainda de certa forma em relação à segurança, mas é algo que remete ao período da ditadura militar, mas a gente vai até a redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino por causa de uma homenagem que ocorreu aí a vítimas da ditadura. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Hoje foi a primeira cerimônia de inauguração de placas de memória em homenagem às vítimas da ditadura militar sepultadas em cemitérios aqui da capital entre 69 e 79. Hoje receberam as placas 31 pessoas enterradas no cemitério Dom Bosco, que ficou conhecido como a Vala de Perus, na zona norte da cidade. Em 1990, a vala foi aberta e revelou 1.049 ossadas de indigentes e também de vítimas da repressão. Documentos levantados pela Comissão Nacional da Verdade mostraram que 53 vítimas da ditadura foram enterradas em 4 cemitérios daqui da capital, 48 sem o conhecimento da família. Até hoje, pelo menos 17 corpos ainda não foram localizados, mesmo havendo documentos que comprovam os sepultamentos nestes locais, os cemitérios de Vila Formosa, Campo Grande, Lajeado e Perus. Por recomendação da Comissão da Verdade, foi determinada a instalação das placas com o nome dos mortos, além do plantio de uma muda de IP para cada um deles, Rosiane. Obrigada, Vanessa. Conversa comigo daqui a pouquinho, só porque eu vou aproveitar para introduzir um outro assunto, que é o tema de debate hoje no Diálogo Brasil, que vai discutir feminicídio no país. Que aí a gente confere aí um pouquinho desse debate que foi feito com o psicólogo Osmar Francisco dos Santos e com a defensora pública Dulciele Nóbrega de Almeida. Confira um pouco. A dificuldade é a questão cultural.
porque existem muitos relacionamentos abusivos, onde essa situação ela fica, a pessoa vulnerável, ela tem também um tipo de relação vinculada, onde ela tem dificuldade de se desprender de uma relação dessa. E esse abuso na relação, ele vai aumentando. Violência doméstica e familiar, como é bem frequente nesses casos. Muitas vezes a mulher, no espaço de proteção, onde ela deveria ser mais protegida, que é a casa, as pesquisas indicam, o mapa da violência mostra que é o local onde ela mais corre perigo. E uma dessas violências aí contra as mulheres, a gente viu num caso que chocou o país, mas que infelizmente se repete país afora, e por isso que eu volto a conversar com Vanessa Casalino em São Paulo, porque é o caso ali daquele homem que jogou esperma no pescoço de uma mulher, uma passageira, no ônibus, e ele ejaculou ali no pescoço dela, foi preso, depois foi solto, mas aí neste fim de semana ele teve a prisão preventiva decretada, né, Vanessa? Porque voltou, inclusive, a cometer o mesmo ato. Pois é, Rosiane. Diogo Ferreira Novas Diego acabou tendo a prisão preventiva decretada nesse domingo, porque no sábado ele foi preso de novo, depois de manipular seu órgão sexual e passá-lo no braço de uma outra passageira também num ônibus. A Polícia Civil mais uma vez indiciou Diego por estupro e desta vez considerou que houve violência porque o abusador impediu a vítima de sair do local. Além de determinar a prisão, o juiz decidiu que eventuais problemas psiquiátricos que são alegados por Diego vão ser avaliados em momento processual oportuno. O abusador já tem 17 passagens pela polícia por crimes sexuais. A primeira é de 2009. Em outro caso de abuso sexual, o Ministério Público Federal aqui em São Paulo pediu a condenação de um homem pelo crime de violação sexual. O caso é de 2015 e ocorreu durante um voo com escala no aeroporto de Congonhas. O abusador sentou ao lado da vítima e disse que trabalhava com manipulação de energias. Com isso, passou a tocar a mulher, abusando sexualmente dela. A denúncia por violação sexual é uma forma de tentar vencer a impunidade, já que abranja situações de abuso sexual em transporte coletivo, quando não se consegue caracterizar o estupro por não ter havido violência. Lembrando que essa ausência de violência foi um dos motivos alegados pelo juiz que mandou soltar o Diego Novas na semana passada, que causou muita indignação, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. É revoltante, é nojenta essa situação, repugnante, eu acho que é a palavra principal para usar em relação a isso. E esse assunto, claro, hoje foi debatido aqui no Congresso Nacional, no plenário do Senado. Inclusive, a senadora Simone Tebet falou sobre este assunto. Mariana Jungmann vai contar para a gente aqui qual foi a abordagem feita ali no plenário do Senado. Mariana, boa noite. Boa noite, Rosiane. É isso, a senadora Simone Tebet comentava durante a participação dela hoje nos debates do plenário do Senado, que a falta de uma legislação não pode ser usada como justificativa para que, numa situação como essa, esse rapaz tenha sido colocado novamente na rua, propiciando que, inclusive, na semana seguinte, na mesma semana, ele praticasse o mesmo tipo de ato novamente, né? A senadora Simone Tebet comentou que ele poderia ter sido, se havia ali uma dúvida em relação a ele ter praticado o crime de estupro, se tanto o delegado quanto o Ministério Público e juiz consideravam que ele não poderia ser enquadrado pelo crime de estupro, mas que poderia-se sim, ela diz assim, segurar esse jovem por 48 horas para que se pudesse, através de um laudo pericial, verificar a saúde mental dele e impedir que ele saísse às ruas, como saiu, e em seguida, na mesma semana, cometesse mais um crime. E aí a senadora diz que, seja estupro ou não estupro, que nós não podemos mais é ter autoridades públicas que justifiquem a sua não ação, a sua omissão, alegando que não há como, não há legislação. E aí, Rosiane, eu lembro que esta semana, na Comissão de Constituição e Justiça, existe um projeto de lei de autoria da senadora Gleisi Hoffmann que enquadra na tipificação do crime de injúria, aumenta a penalização para casos relacionados à questão de gênero. E aí aumenta o crime de injúria, é de 1 a 6 meses de prisão, ele poderia ser aumentado para 1 a 3 anos de prisão, se fosse esse o caso, e este rapaz poderia, de repente, ter sido enquadrado aí por crime de injúria, já que havia uma dúvida se era caracterizado por crime de estupro, né?
E aí, sem sombra de dúvidas, eu imagino que você, óbvio, né? Todas nós, eu nem imagino, porque a gente estava conversando sobre isso aqui antes, né, Mariana Jung? Mas sem sombra de dúvidas, para a gente, para a mulher, o sentimento foi estupro, sim, ponto. Como é que está escrito no papel, a gente não sabe. Mas em relação à violência, ao nosso corpo, sem sombra de dúvidas, isso é um estupro, não tem nem o que se questionar. No próximo bloco, a gente traz outras notícias nos corredores do poder. Até já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já abre este bloco, indo diretamente à redação da Agência Brasil, conversar com Carolina Pimentel, porque os líderes ali do bloco do BRICS, né, Carolina, se manifestaram em relação aos testes nucleares da Coreia do Norte. Boa noite, Rosiane. Bem, os líderes do BRICS, que estão reunidos na China, divulgaram um comunicado condenando aí os testes nucleares feitos pelo governo norte-coreano. Nesse domingo, a Coreia do Norte anunciou ter feito um teste bem-sucedido com uma bomba de hidrogênio. Durante a abertura dessa cúpula na China, o presidente Michel Temer, que está lá participando do encontro, manifestou preocupação com os recentes testes nucleares da Coreia do Norte e também defendeu o desarmamento nuclear. Nesse documento também os presidentes do BRICS condenaram ainda os ataques terroristas e pediram que as nações adotem medidas para prevenir o recrutamento de pessoas pelas organizações terroristas e também o bloqueio de fontes de financiamento para essas organizações. Agora a gente volta ao Congresso Nacional para falar com a Daniele Popov, porque nesse evento, nessa reunião de cúpula na China, o presidente Michel Temer também falou de terrorismo. Boa noite, Daniele. Oi, Carol, boa noite para você. Pois é, o presidente Michel Temer continua lá na China participando dos eventos da cúpula do BRICS, né, a 9ª cúpula do BRICS, e numa dessas reuniões o presidente voltou a defender a proposta brasileira de criação de um fórum de inteligência do BRICS para o combate ao terrorismo. Essa proposta brasileira, ela seria uma contribuição às ações já de combate ao terrorismo do bloco. Segundo o presidente Michel Temer, ele destacou a necessidade também de criação de um sistema de trocas de informações entre os países que fazem parte do bloco. Vamos ouvir então um trechinho do que ele disse num dos discursos. Propusemos a criação de mecanismo de troca de informações entre agências de inteligência. Em um mundo cada vez mais interconectado, é fundamental unir esforços para enfrentar desafios que transcendem fronteiras. Portanto, o presidente Michel Temer falou aí durante esse discurso que é necessário enfrentar essa situação de forma democrática, Rosiane, sugerindo o que a Carolina já destacou, o desarmamento nuclear, Rosiane. Olha, enquanto o presidente Michel Temer está nesta viagem à China, aqui no Brasil, quem está, né, no exercício da presidência interinamente é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Hoje ele participou de um evento em São Paulo, no qual ele defendeu as privatizações, falou também sobre a questão da estabilidade do servidor público. Quem volta a conversar com a gente e tem os detalhes é Vanessa Casalino. Pois é, Rosiane, Rodrigo Maia participou de um fórum para empresários, defendeu a privatização de empresas públicas, dizendo que ela serve não apenas para fazer zerar o déficit público, mas também para se ter certeza de que nas mãos do setor privado elas são mais eficientes. Rodrigo Maia falou ainda sobre as perspectivas de aprovação da reforma da Previdência. Segundo ele, a previsão é de que a reforma entre em votação em outubro, mas agora ele admite que o problema é saber se o governo vai ter votos suficientes para passar a proposta. Vamos ver. Do ponto de vista do tempo da Câmara, o problema não é a data de votar, é ter voto para aprovar. Então, nós temos que trabalhar os nossos deputados e deputadas até a decisão da data de votar a reforma da Previdência. Hoje não teria voto ainda? Não, hoje não tem voto. Hoje tem menos voto do que tinha, vamos dizer assim, alguns dizem que tinha 280 votos. Hoje não tem 280 votos, tem menos votos. Mas
quando a gente começou a discussão da reforma da Previdência lá atrás, a gente não tinha nem 200 votos. Quando chegou em maio, a gente já tinha quase 300 votos, estava quase nos 308. Então, é uma questão de trabalhar e mostrar a urgência para os parlamentares. Rodrigo Maia comentou ainda os rumores de uma nova denúncia que estaria para ser oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Para Maia, é importante que essa questão se resolva rapidamente para não prejudicar a agenda de reformas, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. E olha, sobre este tema que o presidente falou, referente à estabilidade dos servidores públicos, essa é uma pauta que está em debate, inclusive, no Senado Federal, matéria que está pronta, inclusive, para ser deliberada na Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o senador Lazier Martins. Ele, inclusive, conversou com a gente hoje, gravou um vídeo sobre isso. E essa proposta, ela acaba com a estabilidade, mas é fazendo um monitoramento da eficiência dos servidores. Mariana Jungmann conta pra gente o que é que o relator, inclusive, fala sobre isso. É isso mesmo, Rosiane. Lazier Martins, que é relator dessa proposta de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, defende que seja feita uma avaliação de desempenho dos servidores públicos, em que eles possam ser bonificados se tirarem notas altas nessa avaliação de desempenho, ou possam correr o risco, inclusive, de serem demitidos se tiverem consecutivamente notas muito baixas. Ele conversou sobre isso e explicou mais detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Uma vez transformado em lei, ele vai exaltar os bons funcionários, aqueles que obtiverem nota 7, 8, 9, 10, como determinará que aquele que não obtiver uma nota até 2,9, através de uma comissão avaliadora, esses terão uma segunda chance no segundo ano, e aí uma nova avaliação. Se não passarem na segunda avaliação, correrão o risco de exoneração, mas com direito a ampla prova, amplo direito à produção de prova e depois direito ao recurso ao órgão superior. Nós entendemos que, uma vez transformado em lei esse projeto, nós teremos no Brasil a implantação da cultura da meritocracia. E já foi realizada uma audiência pública no Senado, Rosiane, sobre isso, com a participação de servidores públicos, e eles pediram que pelo menos seja incluída nessa equipe de avaliação um representante sindical para garantir os direitos dos servidores, mas eles, de maneira geral, se posicionam contra a ideia de demissão no serviço público, né? Então esse é um assunto que ainda está com o relator, pode ser que ele faça ali ajustes ao texto, mas está pendente aí de votação na Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã a gente vai voltar a este assunto aqui, inclusive abordando quais são as alegações feitas, tanto do lado de quem defende esse fim da estabilidade no serviço público, como também dos servidores, que obviamente são contrários aí, pelo menos em maioria, são contrários a isso. Eu coloquei também uma pergunta lá no Twitter. Você é a favor do fim da estabilidade do servidor público? Amanhã a gente traz o resultado para saber como que as pessoas se manifestaram e o que é que elas disseram também nesta enquete. A gente vai fazer esse debate mais amplo aqui também com a sua participação. Agora a gente volta até a Agência Brasil para conversar novamente com Carolina Pimentel sobre notícias nos corredores do poder do Supremo Tribunal Federal. Bem, Rosiane, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu manter em segredo de justiça os áudios que revelam conversas do empresário Joesley Batista com os advogados dele durante o processo de negociação do acordo de delação premiada que foi fechado com a Procuradoria-Geral da República. Esses áudios foram recuperados pela Polícia Federal depois que a defesa do empresário retirou as gravações do pendrive que foi entregue aos peritos para comprovar a veracidade dos áudios usados nas delações da JBS. Bem, o ministro Edson Fachin atendeu a um pedido dos advogados de Joesley, mantendo aí o segredo de justiça. Para o ministro, essas conversas são orientações dadas pelos advogados durante o processo de discussão sobre o acordo de delação premiada. A data das conversas não consta no processo e não é possível afirmar se ocorreram antes ou depois da reunião de Joesley Batista, que ele teve com o presidente Michel Temer e gravou em março no Palácio do Jaburu. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E rapidamente vamos a uma última notícia no Rio de Janeiro com Maurício de Almeida. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Rosiane. O depoimento hoje aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na Justiça Federal. Representantes da Carioca Engenharia e da Andrade Gutierrez confirmaram o esquema de cobrança de propina do ex-governador Sérgio Cabral. Segundo os delatores, Cabral instituiu uma taxa de 5% de todas as obras que eram realizadas no estado. Ou seja, a empreiteira que vencia a licitação tinha que destinar 5% do valor dessa obra para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Segundo os delatores, Cabral também determinava qual empreiteira ia vencer cada licitação, criando uma espécie de cartel nas licitações aqui do Rio de Janeiro. As empreiteiras também tinham que pagar R$300 mil por mês para Sérgio Cabral. Era uma espécie de adiantamento para conseguir fazer parte dessas licitações. Quem não pagava os R$300 mil ficava de fora do esquema e não participava das licitações de grandes obras, como o Parque das Favelas, por exemplo, a reforma do Maracanã e a construção do Arco Metropolitano. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. A gente lembra que informações detalhadas você também pode conferir no site agenciabrasil.abc.com.br. Lá no site da agência você vai inclusive verificar um estudo que foi divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça, apontando aí os números da justiça no país. Identifica, por exemplo, nesse levantamento que o custo mensal de um juiz em 2016 foi de R$ 47.700. Outra matéria que você verifica lá, outra reportagem, uma que informa que o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal resgataram na Bahia 10 vítimas de trabalho escravo. Os detalhes no site da Agência Brasil. E a gente encerra por aqui, amanhã tem mais. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane, até amanhã.